É isso aí, né, pessoal? Isso aí, vamos embora. Bom, vamos para o que interessa. Vamos para uma radiozinha, colocar o aviso, tira fundo. Opa. Olá? Tudo bem? Como é que estamos? Aqui tudo bem, cara. Hoje foi um dia mais tranquilo para mim, mais devagar. Porque estou aprendendo um novo setup. Eu fui no Profit Tour fazer aqui só uma introdução básica. Cara, fui no Profit Tour, cara, muita coisa legal. Eu vou fazer um papo de domingo só com os conteúdos desses caras. Os caras muito inteligentes, assim, algo impressionante, assim, a inteligência desses caras. Só. Eu vou mais pra frente, senão o microfone vai ficar muito. E aí, meus amigos, sabe qual foi a ideia legal disso aí, cara? Eu descobri esse cara aqui, ó. Bom, vou mostrar a agenda primeiro, tá? Isso aqui foi a agenda. Pô, vou ter que pegar minha água aqui, só um pouquinho. Tem o sede. Então, essa foi a agenda do negócio. Cara, muita coisa legal. Teve um cara que não foi aí, aquela Marta também não foi substituída por um outro cara. Mas assim, ó, aquele cara ali, ó, Rodrigo Garretti, Edgar Matos. Conheci o Juquira. Ó, o Juquira é foda. Mestre dos fluxos, muito bonito, muito legal. Foi legal, foi divertido. O cara foi muito simpático, o cara teceu elogios pra mim, fiquei muito feliz. Enchi a galera de perguntas. Os participantes não quiseram dar muito papo pra mim. Só o último cara ali que tava do meu lado, ali que tava legal, ali o cara trocou uma ideia comigo. O resto, bando de cuzão. Desculpa a palavra, mas bando de cuzão. Bando de marrento. Essa foi a agenda. Esse cara aqui, meus amigos, esse cara aqui, o Garretti, hoje eu acompanhei a live dele, entrei na sala dele, entrei no convite dele do WhatsApp, estou observando como o cara procede, estou impressionado com a forma como esse cara opera. Uou, olha o índice. Uou, uou, uou. Ah, mas depois eu vou falar sobre isso. O cara é ninja, o cara é ninja. Esse cara simplesmente, pessoal, esse cara simplesmente mostrou os dados dele de 2025. E o cara teve 5 dias de loss no ano e 220 dias de gain. Esse cara aumentou o patrimônio, ele botou 30 conto. Esse cara aumentou o patrimônio em 747% ou 727% em 2025. Atenção a esse cara, muita atenção. Dito isso, vamos dar uma olhada no índice aqui. O índice a gente foi mapeando. Fizemos uma entrada bem curtinha, cara. Bem curtinha, com base na confluência das informações dele. Aqui, ó. Será que eu passei? Não, tá aqui, ó. Isso aqui foi a operação que eu fiz. Ah, não botei o meu negócio aqui, peraí. Fica melhor de desenhar. Então, essa foi a operação que eu fiz, 300 pontos. 300 pontos direcionais, confluência do meu setup, rompimento de topo. Podia ter vindo um pouquinho mais aqui. Aqui era 700 pontos, só que depois ele volta a 1000 pontos, né? Mas assim, operações curtas, meus amigos. Operações curtas. E obviamente, né, o mapeamento aqui... Minha casa tá linda, minha casa tem uma cachoeira aqui, o meu ar-condicionado tá vazando água por tudo, tá muito legal isso aqui. Obviamente, mapeamos todas as entradas desde o início do dia, fiquei tentando entender, né, o setup do cara, eu não sei ainda o setup do cara. Não peguei a manha ainda tô estudando, mas já vi que é um setup vencedor pra caralho. Principalmente porque ele tinha confluência com o meu setup, que eu já estudo há 4 anos, indo pro 5º ano de estudo, e 4º ano, operando todo santo dia. E aí eu fui observando, ele fez uma puta de uma entrada aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Cara, essa entrada é a entrada do meu setup. Entregou um baita de um movimento direcional. E como sempre a gente vai mapeando. Isso aqui é o índice, 10 mil ticks, tá? Aí fiz essa pergunta lá. Cara, foi muito divertido. Eu fiz uma pergunta pro primeiro palestrante, que eu nem sei quem é, um gordinho lá. Achei fraco. Mas aí resolvi vender meu peixe. Falei sobre operações em ticks, né? Que foi o Stormer que me mostrou quem era o cara, para dar embasamento, para não dizer que eu descobri o cara. Não, o Stormer me indicou o cara, eu fui lá, estudei o cara. Falei sobre
a razão de operarmos em ticks, né? Então aqui até tem, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui, acho que não tenho, né, cara? Ah, não tenho mais. Não tenho mais. Mas a razão da gente operar em ticks, né, cara? E ticks refletem volume financeiro. Eu fiz essa pergunta pro cara e o cara não soube me responder. E aí quando eu conversei com o Juquira depois, quando ele apresentou o fluxo, eu falei, pô, sou teu fã, cara, assisto lá a Pan e tal. Cara, Pan, Coringa, é o próprio Stormer, louco. Pode botar de lado. Investe nesse garrete, louco. Fica sinistro. Entrega tudo de graça, ele não cobra nada. Trocando uma ideia com o Juquira ali, né, no coffee break, eu falei, pô, cara, tu viu que ele falou pra mim, pô, cara, gostei, cara, da tua pergunta, foi muito legal, cara, quanto tempo tu opera? Pô, opera há pouco tempo, tá sabendo bastante, curti aquilo ali, hein, cara. E aí eu falei, pois é, mas o cara não me respondeu, né, cara, o cara me respondeu com uma informação de um outro indicador, sendo que indicadores têm delay, não tem um indicador que seja em tempo real, não existe. Sabe o que o Juquira me respondeu? Não posso falar esse tipo de coisa, mas a tua pergunta foi muito cirúrgica. Foi isso que ele me disse, fiquei super feliz. Mas tá aí, ó, tá entregando, tá fazendo um movimento contrário. Pra mim, ele pode buscar essa VWAP. Ah, outra coisa interessante também, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Por que eu tô fazendo esse tipo de estudo? Porque, cara, mês de março foi um mês, pra mim, pelo menos, foi um mês muito torto, brother. Extremamente torto. Não gostei dele. Ele foi agressivo comigo. Ele me bateu. Mesmo ele me batendo, meus amigos. Mesmo ele me batendo. Deixa eu ver se ele vai abrir. Isso aqui, ó. Consegui uma ajuda. Meu editor do meu Windows, ó. Isso aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Isso aqui foi o meu lucro, cara. No mês. Isso aqui foram as minhas operações. Isso aqui foi quanto que eu ganhei aí de pontos. Ah, faz isso não, amigo. Faz isso não. Sério que tu já tá entregando os pontos? Isso aqui? Ah, te fuder, mano. Te fuder. Na boa. Te fuder. O Windows é muito ruim, cara. Porra, o Windows realmente deixa a desejar. Mas ó, isso aqui é o meu lucro, cara. Eu vou mostrar pra vocês, eu tenho uma tabelinha que calcula imposto de renda, a DARF, né? Tudo que a gente precisa pra fazer. Hoje o Windows não tá querendo me ajudar. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Tá querendo me trollar. Vou tentar fazer o meu melhor. Nossa, mãe. Muito ruim. Hoje o Windows tá me tirando, mas vamos tentar fazer. Vou tentar fazer o meu melhor aqui pra mostrar pra vocês. Tá difícil, tá difícil. Tá querendo me derrubar o tempo inteiro. Vamos tentar. Aí, vamos ver se assim eu consigo. Será que tu me ajuda? Meu amigão. Aqui, ó. Isso aqui, cara. Isso aqui, efetivamente, é o meu lucro, meu amigo. Então, eu já estou com 67%, 97% do meu lucro líquido versus a garantia. Sim, líquido. Eu sempre coloco os meus custos operacionais para saber quanto que foi o líquido. Pegou a visão? Então a gente vê que foi um mês estranho, foi um mês torto, mas tá aí, estamos no lucro. Então a gente está estudando agora. Por quê? Porque eu posso devolver isso aqui tudo numa bobagem, né? Apesar de hoje ter sido um dia direcional, né? Mas posso devolver tudo, cara. Tá? Então é isso. Não preciso mais disso, não preciso mais disso. E aí, cara, dicas importantíssimas que o Garrett me deu. Eu, cara, recomendo demais seguir esse cara, viu? Demais. Esse cara é muito ninja. Pode ver aqui, ó. Ele quebra a estrutura, mesmo fazendo um movimento de alta, né, cara? Chega uma hora que ele faz uma compensação. Muda a característica do preço, quebra a estrutura na sequência, segue quebrando. Onde é que tá o último pivô validado, né? Ele faz essa queda aqui, esse aqui é o último pivô validado. Tá vendo que a mudança da característica do preço tá começando a ficar mais espremida?
Agora a gente pode começar a observar para tentar fazer uma abertura de operação na compra, né? Óbvio que o horário não ajuda muito. 1 hora da tarde é insanidade, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Foi um movimento aqui de quanto? Desde quando ele se libertou do range. R$10,26, ótimo. Aqui, um movimento de 3.000 pontos de novo, pro alto agora, né? Lindo. Eu recomendaria não fazer nada mesmo. E aí, cara, conversando com esse Garrett hoje na sala dele lá, cara, me deu uma baita dica. Uma olhada. Lembra do suco do mini índice que eu falava pra vocês, da confluência, blá, blá, blá? Cara, o louco deu a dica desses dois caras aqui, ó. Tá vendo, ó? Primeiro, a gente não precisa usar os futuros ímpares de juros para dar uma verificada de confluência para poder fazer operações lá no mini índice. A gente pode usar o FUT. Interessante, né? E a gente não precisa do suco do mini índice de bancos, Petro e Vale. A gente não precisa disso. A gente pode usar o IFNC. Então, se o FNC estiver na alta e os juros futuros futuro estiver em baixa, a gente pode começar a observar o que é a compra no mini índice, a manutenção da compra, entendeu? Eu gosto de deixar porque eu gosto de ver aqui Banco do Brasil, eu gosto de ver toda essa galera aqui, tá vendo? Eu gosto de ver esses caras, acho importante. Mas assim, já tô aprendendo que talvez não precise dar uma verificada nesse cara aqui, cara. A gente pode olhar só esses dois aqui e mais ninguém. Interessante, né? Um bom aprendizado, tipo, um monte de aprendizado. Mas tá aí, a gente pode olhar os candles aqui, ó, como que eles estão se portando, né? Para tomar uma decisão. Só que esse cara aqui é o resumo deles todos, ó. E aí não tem necessidade da gente ficar olhando esses caras aqui, vendo confluência. Olha aquele cara ali, o IFNC. Interessante, né? Isso foi só numa manhã. E aí eu tava testando ali, aprendendo como é que funciona o setup do cara. Cara, é demais. Demais. Tem uma baita confluência com o meu setup. Eu não tô desmerecendo o PAN, não tô desmerecendo o Jukira, não tô desmerecendo... Até porque o Jukira é fluxo, né? Não tô desmerecendo nosso amigo lá, anti-herói lá, o Coringa, né? Tem o Stormer. Acho demais esses caras. Eu acredito que tem pessoas que agregam um valor absurdo. E eu acho que esse Garrett aí, tudo bem, é o primeiro dia que eu tô acompanhando o cara, mas, meu amigo, o cara tem uma técnica muito boa, entrega tudo de graça. Ele não tá vendendo curso, ele não tá vendendo nada. Fala para abrir uma conta lá na corretora que ele é analista. Mas assim, é isso. O resto ele entrega de graça, mano. Tudo que tu perguntar pro louco, o louco te entrega de graça. Eu não sei quanto tempo essa sala vai ficar assim aberta de graça. Eu recomendo demais correr atrás desse cara. Demais. Rodrigo Garrett. Pega a visão, estuda as ideias do cara. O cara tem ali até os estudos para tu conseguir. Ele vende também ali o indicador dele, o Mamute lá, que é o indicador dele, mas cara bom. Entrega de graça, que nem Joseph James, cara. Quando eu aprendi pelo Storm, fui no Joseph James e falei, pô, mas o cara tá entregando os negócios de graça por quê? Porque sim, porque ele entrega de graça. É isso. Ah, então aqui, 60 minutos. O que a gente vai poder observar por esse cara? Agora ele fez um pullback de respeito, ele pode dar prosseguimento à quebra dessa estrutura para seguir a compra violentamente. Como ele rompeu esse topo aqui, a mudança da característica do preço não muda de lugar. Então, para esse cara passar a ser vendedor, ele vai ter que fazer um pullback, meu amigo, monstruoso. Então, sim, estamos aí testando a média de 200, querendo voltar para o alto. Se esse cara vem aqui, faz esse pullback e quebra a mudança da característica do preço, ou seja, o último pivô validado vai passar por essa posição. E aí ele quebra essa estrutura. Mercado com uma potência de alta muito legal. Pode ver aqui, ó, 3% Bradesco, 3,5%.
Itaú 2 e pouco, 2, tudo, cara. Petro que tá meio que no 0 a 0, Vale empurrando o preço absurdamente, muito legal, muito legal. Baita dia direcional. E já pensou se esse cara vem fechar o gap? Lembra desse gap? A gente conversou sobre esse gap, cara. Esse gap aqui, meu amigo, ele tem nada mais, nada menos do que 3,5K de pontos. Tem muito ponto para fechar esse gap. Se esse cara retesta topo, se esse cara chega nessas regiões, ó, ele fez tipo um topo duplo aqui, ó, tem que ficar muito atento a isso, né? Mas ele pode buscar esse topo aqui, e ele pode entrar nesse negócio e buscar o fechamento desse gap aqui. Muito legal, é muito legal mesmo. Vamos voltar para os estudos aí para dar uma olhada no que ele tá fazendo. Puta movimento, né, cara? Puta movimento. Segue empurrando o mercado. Eu, assim, na parte da tarde, eu tenho essa experiência aqui, eu tenho monitorado isso demais, né? Na parte da manhã ele afasta da VWAP, na parte da tarde ele busca ela, ou ele se enrosca, né? Limpando todo mundo e gerando liquidez para fazer um outro movimento direcional. Então, quer vender? Cara, saída estratégica VWAP. Quer comprar? Espera ele mudar a característica do preço. Aqui, o último ponto que ele quebrou a estrutura. Aqui é a mudança da característica do preço ou o último pivô validado. Então, quer passar a ser comprador aqui, vai ter que esperar ele testar lá. E aí eu não sei, porque, né? 730 pontos. Quanto que tá a volatilidade dos 60 minutos? 700 pontos, 725 pontos. 12 minutos. 670, 760, mais ou menos isso aí, pontos. Tá, opa. Tá. Cara, tá estranho, tá estranho. Tem que esperar. Mas ó, tá vindo lá, tá vendo? Olha que beleza. Só que ele só vai mudar a característica do preço nessa região aqui. Ele passar a ser comprador de novo. Então, assim, na minha experiência, o índice violinador, como ele pode buscar a VWAP, dizer que vai cair. Ó. Ele vai lá, vem aqui no alto, busca a VWAP, diz que vai cair, aí ele faz um movimento para retestar topo, quem sabe. A partir de agora é meio que jogar uma moeda para cima e escolher se ela vai cair cara ou coroa, né? A probabilidade fica muito mais difícil, né? Já fez um grande movimento, andou aí seus 2%, parou. Sei não. Tá, vamos dar uma olhada no dólar. 2.000 ticks. Ó, o dólar, por sua vez, vou botar 5.000 ticks, que é melhor, né? É fácil de ver. É o índice também, depois a gente muda ali. O dólar, ó, tinha um ponto de que era a mudança da característica. Vamos olhar os 60 minutos primeiro, só para passar pelo dólar. Deixa eu lembrar. É isso aí, ó. O dólar, ele tinha quebrado a estrutura aqui e ele mudou a característica do preço hoje quando ele perdeu esse fundo aqui, ó, sexta-feira. Tá vendo? Depois ele quebra a estrutura. Quebrando a estrutura, nesse ponto aqui, a mudança da característica do preço muda de lugar para cá. Esse aqui é o último pivô validado nos 60 minutos. Eu acho que eu já fiz essa anotação. Não, não fiz não. Então a mudança, ele muda a característica do preço ali, ele quebra a estrutura, tá certo, é isso aí mesmo. Ele vai mudar a característica do preço para se tornar um comprador quando ele romper aquela linha ali que eu marquei. Tô fazendo estudo aqui nos 5.000 ticks, tá? Para dar prosseguimento a essa venda,
ele vai perder aquele fundo lá. Então ele virou esse jogo completamente. Quebrou essa estrutura. Para dar prosseguimento a isso, ele precisa mais baixo ainda. Então é isso, tá vendo? Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço aqui, quebrou a estrutura para baixo, muda a característica do preço só aqui em cima. Teoricamente, ele deveria seguir capotando. Se a gente ver o diário desse cara aqui, cara, ele segue de lado, uma lateralização violenta nesse rangezinho aqui do diário, claro. Tentando voltar para um reteste de fundo, quiçá. Ou tentando um rompimento para o topo. Tem um gap para fechar aqui, mas, cara, já voltou para dentro do canal de novo. Então, sim. Vendedor total. Vendedor total. Eu estudo aqui. Aqui a gente baixa nos ticks, por quê? Porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então aqui a gente já está com 60 minutos mapeado, que é o que a gente quer. 60 minutos a gente vê a direção. Ticks, a gente procura entradas. Então vamos ver. Aumentou aqui. Pêndulo. Muita atenção, porque ele pode fazer uma compensação grande. Então, tipo, que ele anda para baixo desse pêndulo, dentro desse range aqui, ele pode andar para cima e pode fechar o gap. Pode ir lá buscar o fechamento desse gap aqui. Esse gap tá sangrando. $5.000 ticks. Ó, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. O último pivô validado passa a ser esse cara aqui. Quebrou. Ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Quebra a estrutura aqui de novo. Olha, pode ser um ponto de reversão aqui, ou pelo menos de um pullback bem forte. Pelo menos até a região da VWAP. Curto. O bom aqui teria sido apostar nessa entrada aqui. Stop curto, quase buscou, né? Stop mais longo, stop certeiro, nem chegou perto. Peligroso, muito peligroso. Se ele faz essa rotação aqui, meu amigo, já marcado, mas assim, ele tem que voltar pro range. Tem que criar um suporte nesse range de baixo, que esse range de baixo, ele é o primário. Teoricamente, ele deveria ser atraído para ele, não repelido. E fazendo um pullback ali, pode buscar lá, olha a confluência. Tá vendo a confluência disso aqui? Que é um gap aberto. Isso aqui é a rotação do pêndulo. Uma confluência aqui, meu amigo. Teoricamente, esse aqui seria o range novo. E esse aqui, o range prévio. Tá vendo? O problema é que ele está criando um suporte em cima do range novo. E aí pode haver um breakout. Ele veio perdendo. Ele ainda pode retestar esse fundo e pode vir muita potência. Se ele vier daí, esse range aqui pode estar com os dias contados. E aí ele pode tentar ser absorvido pelo range prévio. Para fazer essa rotação do pêndulo. Isso que eu falei em uma live lá, os loucos deram risada de mim, cara. A probabilidade disso aqui acontecer é enorme. Mais fácil acontecer do que não acontecer. Mas sim, ele pode retestar fundo, porque o movimento foi muito forte. Mas não quer dizer que ele não possa fazer essa rotação. Entendeu? Ele pode agora vir e ver assim, tentando chegar nesse ponto aqui, retestar o fundo, para depois ir. Isso é muito comum. O dólar é isso. Isso é isso. Só um rabisco aí no que aconteceu. Tô feliz com as minhas operações.
amarradão. Tô aí com 97% de lucro. Tô amarradão. Poderia estar mais amarradão. O quarto ano está sendo muito bom. O terceiro ano foi um ano de grande aprendizado. Mínimo lucro. O quarto ano foi realmente, está sendo muito legal. Eu acredito que eu encontrei um cara para seguir que vai me dar confluência desse setup aqui. E vou estudar muito o setup desse cara. É esse cara aqui, ó. É o que é o melhor para você. O cara é Garrett. Rodrigo Garrett. Todos eles, tanto o Jukira como ele, os caras foram lá e disseram assim, ó, cara, passei 4, 5 anos perdendo consistentemente. Se você acha que você tá nesse limbo aí de perdas e achando que nada vai dar certo, é resiliência, meu amigo. Tem que estudar. Baixar a cabeça e estudar. Tem que entender que vai apanhar primeiro para depois tu ganhar. Não existe nenhum vencedor eterno. Existe, cara. Quem vai operar isso aqui no real, meu amigo, não existe. Vai apanhar. Tu vai pegar as manhas. E aí é bom tu ter um guru, um cara que tu siga. Eu postei em Stormer, aprendi sobre Joseph James, já vi Pan, já vi Coringa, agora eu tô nesse cara aí. Esse cara aí tá sendo um divisor de águas. Esse cara aí tá dando, cara, 700% nos outros. A forma como ele opera é uma forma muito segura, muito rápida. Ele entra na operação e sai bem rápido. Muito bom. Comenta. E é isso. Vou fazer um papo de domingo sobre esse evento que foi muito legal. E na noite a gente volta para fazer as projeções. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite para a gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço lives de segunda a sexta, geralmente, pós meio-dia, para mostrar tudo que eu tentei fazer pela manhã. Se você gostou do que eu apresentei aqui, por favor, deixe seu like, hoje a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Muito obrigado. Volto à noite. Tchau, tchau, tchau.